E se eu te dissesse que existe um segredo na Bíblia que poderia te tornar inabalável, corajoso e em paz, mesmo quando o mundo ao seu redor desaba? Você já pensou em enfrentar os maiores problemas da vida sem medo? Existe um capítulo que revela como. Prepare-se para descobrir uma verdade que pode transformar sua vida agora. Imagine-se em meio a uma tempestade furiosa. Relâmpagos cortam o céu, trovões ecoam como tambores de guerra, e os ventos ameaçam derrubar tudo o que está de pé. É nesse cenário de caos que o Salmo 46 se inicia, com uma mensagem poderosa e reconfortante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 1. Essas palavras não são um simples consolo, são um grito de guerra contra o medo e a incerteza. Elas ecoam através dos séculos, lembrando aos crentes que o Deus do universo não é um espectador distante, mas um abrigo seguro e impenetrável em meio às adversidades. Deus é o castelo inexpugnável em que podemos nos esconder, um refúgio onde os ventos não alcançam e onde a tempestade não tem poder. Ele é também a força que nos impulsiona a nos levantarmos novamente, mesmo quando estamos cansados e derrotados. Pense em um soldado exausto, voltando de uma batalha feroz. Ao encontrar um abrigo sólido e seguro, ele não apenas descansa, mas encontra forças renovadas para lutar outro dia. Assim é Deus em nossas vidas, abrigo e força. Um Deus que não apenas protege, mas também fortalece. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, seja uma crise financeira, uma enfermidade ou um coração partido, Ele permanece firme. Sua presença é constante, sua força inesgotável. Não precisamos lutar sozinhos, pois Ele está conosco, sempre pronto para sustentar e fortalecer. Imagine um mundo onde o chão sob seus pés começa a tremer. As montanhas, símbolos de força e estabilidade, despencam no mar. As águas rugem e se agitam, ameaçando engolir tudo em seu caminho. Esse é o cenário pintado pelo salmista em Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rugem e se perturbem, e ainda que os montes tremam com sua braveza. Livro dos Salmos, capítulo 46, versículos 2 e 3. Essa descrição não é apenas sobre desastres naturais. Ela representa os momentos em que nossas vidas são abaladas. Um diagnóstico inesperado, a perda de um ente querido ou um fracasso que parece insuportável. O caos descrito reflete as tempestades internas que ameaçam nos afogar em medo e incerteza. Mas o salmista declara com ousadia: não temeremos. Esta coragem não vem da ausência de perigo, mas da confiança plena em Deus. É uma fé sobrenatural que nos capacita a olhar o caos nos olhos e afirmar: meu Deus é maior. Lembre-se de Pedro, que caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus. Enquanto seus olhos estavam fixos no Salvador, ele permaneceu firme, mas, ao olhar para o vento e as ondas, começou a afundar. Assim também, quando mantemos nossos olhos em Deus, encontramos a coragem para enfrentar qualquer tempestade. Essa coragem não é natural, é o resultado de uma confiança profunda na soberania divina. Mesmo quando as fundações do nosso mundo parecem ruir, a certeza de que Deus governa sobre tudo nos fortalece. Após o retrato do caos e da destruição, o Salmo 46 nos leva a um cenário surpreendente. A imagem serena e pacífica de um rio que traz alegria, paz e renovação. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Livro dos Salmos, capítulo 46, versículos 4 e 5. Esse rio não é apenas um curso de água comum.
Ele simboliza a presença viva de Deus, fluindo no meio do seu povo. Assim como um rio traz vida e sustento às regiões por onde passa, a presença de Deus traz alegria, estabilidade e renovação espiritual. Enquanto o mundo ao redor pode estar em guerra e destruição, a cidade de Deus permanece inabalável. A razão? Deus está no meio dela. Sua presença garante que, mesmo diante das maiores provações, há paz. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus habita conosco. Jesus reforça essa verdade em: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Esses rios de água viva são a presença do Espírito Santo em nós, renovando, curando e sustentando. Imagine uma mulher chamada Ana. Após enfrentar a perda do emprego, a saúde debilitada e o afastamento de amigos, ela encontra conforto nessas palavras. Ao buscar a Deus em oração e leitura da Bíblia, um rio de paz começa a fluir em seu coração. A situação externa não mudou, mas dentro dela tudo foi transformado. Essa é a promessa do Salmo 46. Não importa o quão turbulenta a vida se torne, Deus é o rio que traz alegria e estabilidade. Sua presença em nossas vidas é um lembrete diário de que nunca enfrentamos sozinhos as tempestades. No Salmo 46, após a descrição da paz proporcionada pela presença de Deus, o foco se amplia para a cena global, onde nações e reinos enfrentam turbulência. O salmista declara: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Livro dos Salmos, capítulo 46, versículos 6 e 7. Aqui somos lembrados de que Deus não é apenas um refúgio pessoal, mas o soberano sobre toda a terra. As nações podem se rebelar, governos podem ruir e reinos podem tremer. Mas basta a voz de Deus para que tudo se acalme. Deus fala e a terra se derrete. Sua palavra tem poder de dissolver toda a resistência. Imagine um campo de batalha, onde as forças inimigas se alinham prontas para lutar. Então, uma única palavra ecoa do céu, e o silêncio cai sobre tudo. Esse é o poder da voz de Deus. O título, Senhor dos Exércitos, reforça a ideia de Deus como comandante supremo dos exércitos celestiais. Ele não é um governante distante. Ele lidera a batalha ao lado de seu povo. Essa verdade traz confiança inabalável. Deus luta por nós. O salmista também menciona o Deus de Jacó, destacando o Deus que cumpre suas promessas, apesar das imperfeições humanas. Jacó foi um homem que lutou, enganou e teve muitos altos e baixos, mas Deus permaneceu fiel a ele. Esse Deus que acompanhou Jacó em suas falhas é o mesmo Deus que caminha conosco hoje. Essa soberania divina é um convite à confiança. Em um mundo onde crises políticas, econômicas e sociais ameaçam a estabilidade, o Salmo 46 nos lembra que existe um trono acima de todos os tronos, e quem está sentado nele é o Senhor dos exércitos. Depois de nos lembrar do poder soberano de Deus sobre as nações, o Salmo 46 nos convida a contemplar o Deus que traz a verdadeira paz. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Livro dos Salmos, capítulo 46, versículos 8 e 9. Esta passagem é um chamado para observarmos as ações poderosas e transformadoras de Deus. A palavra contemplar nos orienta a parar e refletir, a reconhecer que as grandes mudanças e vitórias vêm pela mão do Senhor. Deus não apenas vence as batalhas, Ele encerra as guerras. As ferramentas de guerra, arcos, lanças e carros, são destruídas. Isso simboliza o fim completo do conflito. Onde antes havia destruição e violência,
Deus traz um silêncio de paz duradoura. Esse ato de Deus vai além do cenário global. Ele também intervém nos conflitos internos. Muitas vezes, as maiores batalhas são travadas dentro de nós. Ansiedades, mágoas e medos. Deus, o pacificador supremo, deseja quebrar os arcos da nossa alma, queimar os carros de preocupações que nos oprimem. Chegamos ao versículo mais íntimo e desafiador do Salmo 46. Após o retrato de guerras encerradas e armas destruídas, Deus faz um convite direto e pessoal. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aquietar-se. Em um mundo em que o movimento constante é a norma e a agitação é celebrada, essa ordem soa quase impossível. A palavra aquiete-se não significa apenas silêncio externo, mas também cessar o turbilhão interior, o medo, a ansiedade, a preocupação. Deus nos chama a parar, a soltar o controle e confiar. O termo hebraico Rafa, traduzido como aquiete-se, também pode ser compreendido como desistir ou deixar ir. É o convite divino para que larguemos as armas com as quais lutamos diariamente e entreguemos as batalhas a Ele. Conhecer que Ele é Deus vai além de um entendimento intelectual. É reconhecer em cada fibra do nosso ser que Deus é soberano, bom e presente. É a fé que permanece firme, mesmo quando o caminho é incerto. Lembre-se da história de Moisés e do povo de Israel diante do Mar Vermelho. O exército de Faraó avançava rapidamente e a fuga parecia impossível. No entanto, Moisés disse: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 14. O mar se abriu quando o povo escolheu confiar em vez de temer. Pense em Clara, uma jovem que viveu anos tentando controlar todos os aspectos de sua vida: carreira, relacionamentos e planos futuros. O medo do fracasso a impedia de descansar. Quando ela leu o Salmo 46:10, entendeu que precisava soltar as rédeas. Ao se aquietar diante de Deus, ela descobriu um tipo de paz que as realizações nunca trouxeram. Essa quietude não é inatividade, mas um ato de fé. É quando decidimos parar de lutar contra o que não podemos controlar e permitimos que Deus mostre quem Ele é. Quando reconhecemos sua soberania, encontramos paz em meio a qualquer tempestade. Imagine a história de Lucas, um homem que viveu anos em ressentimento e raiva por causa de traições passadas. Sua vida era um campo de batalha emocional. Ao ler esse salmo, Lucas compreendeu que precisava entregar suas armas internas a Deus. Em oração, ele pediu que o Senhor quebrasse o arco de sua amargura e queimasse os carros de sua vingança. Pouco a pouco, a paz divina invadiu sua vida. O poder de Deus está em transformar guerras em paz e conflitos em harmonia. Sua soberania não é imposta pela força, mas pela restauração da paz verdadeira. O Salmo 46 se encerra com uma poderosa reafirmação, trazendo de volta o tema central da presença constante e protetora de Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 11. Este último versículo não é apenas uma conclusão, mas uma declaração triunfante. Depois de explorar o poder de Deus sobre o caos, a paz trazida por sua presença e a ordem para aquietar o coração, o salmista confirma: Deus está conosco. O Senhor dos Exércitos evoca a imagem de um Deus guerreiro, o comandante supremo dos exércitos celestiais. Ele lidera com poder e autoridade, lutando em favor de seu povo. Ao invocar esse título, o salmista assegura que o Deus que está conosco é aquele que detém todo o poder sobre as forças do universo. Ao mesmo tempo, Deus é apresentado como o Deus de Jacó,
o Deus de alguém imperfeito, cheio de falhas e lutas pessoais. Jacó, o patriarca que enganou e foi enganado, lutou com Deus e saiu transformado. Essa referência traz uma mensagem de esperança. O Deus que transforma a vida de pessoas imperfeitas caminha ao nosso lado. Essa combinação de poder soberano e intimidade pessoal revela um Deus que é ao mesmo tempo grandioso e próximo. Ele não apenas luta as grandes batalhas do mundo, mas também se importa com as lutas silenciosas do coração. Imagine Rafael, um homem que sempre se sentiu indigno da presença de Deus por causa de seus erros passados. Ao ler sobre o Deus de Jacó, ele percebe que Deus não exige perfeição, mas um coração disposto. Rafael encontra refúgio ao entender que Deus escolheu permanecer ao lado de pessoas comuns, com histórias imperfeitas, mas corações rendidos. O versículo final repete a palavra-chave do Salmo: refúgio. Deus é o abrigo inabalável, a fortaleza segura, o lugar onde podemos descansar em meio à tormenta. Esta não é uma promessa condicional. Ela é uma realidade garantida para todos que confiam nele. Enquanto os reinos do mundo tremem e os mares rugem, Deus permanece. Sua presença transforma medo em fé, incerteza em confiança e desespero em esperança. Ele é o Deus que caminha conosco hoje, amanhã e sempre. A mensagem do Salmo 46 termina como começou, com a certeza de que Deus é nossa fortaleza e refúgio. Ele está conosco, o Deus que comanda os exércitos celestiais e que, ao mesmo tempo, estende a mão para cada um de nós. À medida que encerramos essa profunda jornada pelo Salmo 46, somos lembrados de uma verdade eterna. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro sempre presente em tempos de aflição. Sua soberania permanece firme, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece ruir. O Salmo começa com um convite à confiança e termina com a certeza da presença divina. Entre o caos das nações, o rugido das águas e os abalos das montanhas, há uma voz que ecoa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta é a promessa de um Deus que reina acima de todas as coisas e que escolhe estar ao nosso lado em cada passo da caminhada. Mas o que essa mensagem significa para nós hoje? Em um mundo marcado pela ansiedade, incerteza e crises pessoais, o Salmo 46 nos convida a viver com uma fé que resiste a qualquer tempestade. As pressões da vida moderna, relacionamentos quebrados, problemas financeiros, doenças inesperadas, podem nos fazer vacilar. Contudo, a voz de Deus nos chama a confiar, a descansar em sua presença e a acreditar que Ele luta por nós. A lição do Salmo 46 é clara. Não precisamos ter todas as respostas, controlar todas as situações ou carregar sozinhos o peso das adversidades. Deus nos oferece refúgio, força e ajuda imediata. Ele é o rio que traz alegria em meio à tristeza, o guerreiro que traz paz em meio à guerra e o refúgio que permanece firme quando tudo mais desmorona. Em tempos de incerteza precisamos nos lembrar: Deus está conosco. A mesma voz que fez o mar se abrir, que acalmou a tempestade e que ressuscitou mortos, continua falando hoje, trazendo vida e esperança onde só havia desespero. Deus pode transformar qualquer situação, não importa o quão difícil pareça. Nenhuma tempestade é grande demais quando Ele é o nosso refúgio. Que você escolha confiar nesse Deus que não falha, permitindo que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde o seu coração. Obrigado por acompanhar este estudo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor e edificante para a sua vida. Se este conteúdo abençoou você, compartilhe com outras pessoas que também têm dúvidas sobre o tema. Vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo estudo.